Bom, quando a gente diz que quem paga a conta é sempre o mesmo, né, a verdade está mais do que clara e absoluta. Basta você prestar atenção no que acontece. Não precisa ser cientista econômico, político para você ver o que está acontecendo no mundo. Né? Eu disse ontem que quem entende mais de transporte coletivo normalmente não é o secretário do transporte coletivo. É você que está me ouvindo, que está dentro do ônibus, que pega o ônibus, que pegou o metrô, que pegou o trem. Eu disse ontem que quem entende mais da saúde pública não é necessariamente quem trabalha especificamente na saúde pública, a não ser os médicos de linha de frente, enfermeiros de linha de frente e gente que realmente pega no batente, mas não são os burocratas, os bambambãs, né, que tocam o serviço público, secretário de saúde, daí por diante. Não, são os caras da linha de frente. Eu disse que quem entende de economia, muito mais que o Paulo Guedes, é a dona de casa. Tá? E está provado que eu tinha razão. A inflação, o Paulo Guedes, ele acha que ele governa um país de ricos ou quer governar para ricos. Essa é a visão dele, que eu sempre tive e não vou mudar. Né? Mudei mais a pior de uns tempos a essa parte. O cara só fala em imposto e saídas tradicionais para o mercado financeiro, nunca para quem está precisando de grana. Ele foi o primeiro a querer dar 300 paus de auxílio emergencial. Quando caiu da Câmara, o pessoal brigou, né? Queria 500, aí o Bolsonaro falou, bom, já que vocês dois estão brigando, vocês, Câmara e Paulo Guedes, eu vou dar 600. E salvou a pátria de muita gente. Se dependesse do Paulo Guedes, você teria 300 e muita gente teria morrido de fome e não de Covid, como nós temos o país, o segundo país em número de mortes do mundo, e que agora nós descobrimos que nós estamos com Covid de novo. Durante as eleições ninguém falou disso. Passou desapercebida a Covid durante as eleições, mesmo porque os candidatos de oposição, que não tocavam tanto no assunto, estavam fazendo política nas ruas e promovendo aglomeração, do mesmo jeito. Né? Agora, quando chega a conta, a gente vê que a inflação subiu muito mais para o pobre do que para qualquer outra pessoa. Então a inflação chegou a bater quase 2 pontos percentuais para os mais pobres. Né? O sujeito que não tem grana. Então quem paga a conta sempre é o mais pobre. Desde o começo eu estou falando que deveria haver um regulador de mercado. Por que a gente importou tanto arroz dos Estados Unidos? Né? Se a gente produz arroz pra caramba, soja, se a gente produz soja pra caramba, é para mercado regulador. Né? Por exemplo, o arroz, os bilhões, as bilhões de toneladas que importamos dos Estados Unidos, se o governo tivesse jogado no mercado como estoque regulador, o arroz não estaria custando o preço que ele está custando. Não é? Ou você entra com estoque regulador, e é um absurdo toda hora você ficar comprando comida de fora, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores do agronegócio do mundo. É um absurdo você ficar importando o alimento quando você é um dos maiores exportadores de alimento e dá para exportar e vender aqui a um preço justo, mas os caras preferem vender lá fora. Não é? Pelo menos a cesta básica deveria ter controle de preço. Isso eu insisto, repito, eu sou contra controle de preços de uma forma geral, eu sou a favor do regime capitalista, mas numa pandemia, numa época histórica, você tem que ter um equilíbrio para pensar que tem muita gente morrendo de fome. Você não pode deixar óleo de soja, arroz, feijão, enfim, alimentos da cesta básica custarem o que custam. Você não pode permitir que o pobre pague pela cesta básica o absurdo que ele não pode pagar. E aí está provado. Quem mais sofreu com a inflação foi o pobre. Ela foi maior para o pobre, porque o pobre não tem absolutamente condição de enfrentar essa situação de pandemia se não for ajudado. Sei lá o que vai fazer, se vai cobrar imposto de mais rico, se vai tomar de quem pode dar e emprestar ao pobre, por enquanto ajudar o pobre nessa situação. Sei lá o que vai fazer, o pobre não pode passar fome. Senão não adianta a gente ter vacina e o cara ser vacinado e morrer de fome. O que adianta? Porcaria nenhuma. E sobe tudo. Sobe pedágio, sobe gasolina.
Os itens que mais afetaram a inflação, né? Eu não vou nem falar de passagem aérea, que ninguém mais pega avião. E pobre mesmo, nunca nem sabe o que é avião. Só quando olha para cima e vê avião. E ultimamente tem avião, a gente está vendo mais. O que está lá no céu é a inflação. Não é passagem aérea, eu vou tirar daqui. Gasolina, a maioria das pessoas usa, de uma forma ou de outra, você paga por ela, né? Claro que você paga por ela. Ou você paga no ônibus que o cara... vou aumentar o preço do busão porque aumentou a gasolina. Senão você paga também em forma de subsídio, que a prefeitura que vai lá, que subsidia o transporte coletivo, ela quem dá o subsídio para o transporte coletivo, você é dinheiro seu. Quando fala dinheiro da prefeitura, é dinheiro público. De uma certa forma, sai do seu bolso. Não é? Batata inglesa, a batata, se você não sabe... a maior crise que a Irlanda já enfrentou até hoje na sua história, quando houve uma imigração violenta de irlandeses, principalmente para os Estados Unidos, foi a crise da batata, que aconteceu no século retrasado, que era a base de alimentação dos irlandeses, e o que morreu de gente de fome por causa da batata na Irlanda não está no gibi. E aqui a batata, ela faz parte do prato comum do brasileiro. O brasileiro precisa de batata para comer, mesmo porque com batata... o sujeito tem mais ou menos a impressão que está sendo alimentado. Ele está sendo alimentado, mas ele sente menos fome. Né? Batata. Tomate, quem é que não gosta de comer um tomatinho? A batata foi 32,4% responsável pela inflação, que o pobre está pagando mais caro, quase 2%. Tomate, quase 19%. O arroz, 6%. Não é possível você admitir um país que tem a maioria das suas pessoas na periferia, milhões e milhões de desempregados ou em mercado informal. Acredito que metade da população brasileira, pelo menos 100 milhões, aqueles que já não têm acesso à água encanada, aqueles que não têm nem privada, são 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto, 19 milhões, 20 milhões que não têm acesso a água encanada. Esses brasileiros é que estão pagando a conta. Os caras falam em 14 milhões de desempregados, uma ova, tem muito mais do que isso. O IBGE não conta quem não procura mais emprego, quem já esqueceu de procurar emprego, ou quem já foi para o mercado informal, montou um negocinho particular e já quebrou por causa da crise da pandemia e da recessão do ano passado. Então acho que metade do Brasil ou está desempregada ou está no mercado informal. E se ferrando. E os caras continuam achando que a gente é um país rico. A gente é um país que tem riquezas. Isso é diferente. E pessimamente distribuídas. 6 caras concentram a renda do país inteiro. 6 caras. A fortuna do Brasil está na mão de 6 pessoas. E bilionários é o cara que tem acima de 1 bilhão, tem 40. No meio de 210 milhões de habitantes. É uma divisão de renda absurda. Então nós somos um país periférico. A nossa grande maioria é periferia e de gente pobre. Será que o Paulo Guedes não vai entender isso nunca? Será que ele vai continuar achando que ele é ministro da Economia dos americanos, que estão ferrados também por causa da pandemia? Tem quase 50 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Mesma coisa Alemanha, França, Itália. O mundo não estava preparado para isso. Se o mundo não estava preparado para isso, que dirá o Brasil, que teve a sua pior crise econômica exatamente no ano passado. O nosso pior desastre econômico veio depois do governo da Dilma. A conta chegou com as barbaridades e pedaladas e barbaridades que a Dilma fez. A conta chegou no ano passado. O Brasil quebrou literalmente no ano passado. Ora, pois, se a gente quebra e logo depois vem uma pandemia que não ajuda em nada, pelo contrário, arrebenta com o mundo globalizado, que é quem compra o que a gente vende e que está pichinchando para pagar mais barato, você imagina qual é a situação do Brasil. Não é? Não precisa ser cientista econômico para você saber que a maioria do brasileiro está morrendo de fome. Nós temos quase que uma Argentina aqui, de gente ou morando na rua, ou que é dona da roupa do corpo, e olhe lá. E nem isso é. Enquanto a gente ficar pensando nesse gigantismo do Brasil,
O Brasil tem riquezas naturais, tem energia hidrelétrica que é a mais barata, que chega mais cara para você. A gente já sabe por quê. Já estão aumentando conta de luz de novo, por privatização que fazem de forma errada. Lá no Pará se mostrou que pegaram uma empresa quebrada, que deixaram passar para outra empresa, que passou para outra empresa, até que o sistema do Amapá, aliás, faliu, e ele faz parte do sistema hidrelétrico brasileiro. Só Roraima que não está interligado com o sistema hidrelétrico brasileiro, que é o mais barato, o menos sujo, menos poluente, e que chega muito caro para você e que vai chegar de novo, porque já está em bandeira vermelha. Ora, pois, bandeira vermelha por quê? Ao que me consta, os reservatórios aqui de São Paulo estão legais. Pela chuva que tem, se a chuva está na média. O CGEB diz que a chuva de novembro está na média. Então acredito que o Cantareira, enfim, os sistemas de abastecimento de São Paulo estão bem. Por que você vai ter que pagar mais caro a conta? Essa companhia já não levou dinheiro suficiente durante a pandemia, cobrando conta pela média, que o cara pagava R$20, começou a pagar 200, 300 paus. Pagar não, né? Não pagou, teve energia cortada, porque não tem dinheiro para pagar. Quem é que vai pagar uma conta dessa ganhando o que ganha? Isso sem falar na situação do aposentado, que sempre pegava um dinheirinho minguado dessa aposentadoria ridícula, grotesca que recebe do governo. O cara trabalha a vida inteira para receber uma aposentadoria minguada e grotesca do governo, mas separava sempre um dinheirinho para dar para o filho, para a filha, para acudir a família, e hoje não tem nem para comer, não é? E o governo de São Paulo, o governo mais rico do país, queria acabar com o bom prato de noite. Será que o governo de São Paulo acha que o pobre não come de noite? Eu queria colocar aqui o relato daquele cidadão que denunciou aquela gororoba que a secretária queria vender como risoto, que era parecia vômito. Desculpe a palavra, mas não tem outro jeito de falar. Que vendia como risoto. E o cara falou assim, olha, eu não estou reclamando nem por mim, mas para as pessoas que vão lá. E aí continua o depoimento dele, eu não me lembro o nome dele, o Agostinho deve lembrar, porque foi ele que fez a matéria. O cidadão falou que à noite, quando ele não conseguia ir no Bom Prato, ele pegava um pão amanhecido, molhava no café, comia e ia dormir. Eu falei, o senhor vai dormir com fome? Ele falou, não, eu vou dormir para não ter fome. Porque dormindo eu não sinto fome. Eu sonho com comida. Então, esse é o país que nós estamos e que parece até agora os nossos governantes não entenderam que o Brasil é assim. E aí vem resultado de inflação. O resultado da inflação é esse que você está vendo, que os mais pobres é que mais estão sofrendo e a inflação foi maior para eles. Precisa ser analista econômico para chegar a essa conclusão? Evidente que não. E ainda por cima, subiram o gás de cozinha 5%. Baseado em quê? Que aumentaram o gás de cozinha? Porque é preço, é valor de mercado. Sempre tem uma explicação. Bom, não sei até que ponto vai fazer falta aumentar o gás de cozinha, porque a maioria dos brasileiros não tem nem o que cozinhar. Está morrendo de fome, as panelas estão fazendo eco, mas que é um tapa na cara da sociedade aumentar a energia elétrica, gás de cozinha, ter cesta básica ao preço que está. Isso é um desaforo para o brasileiro. Isso é realmente o que eu chamo há muito tempo de tapa na cara da sociedade. Não é? RB fechada com você.